Boa tarde a quem está presente e também eu diria boa noite, bom dia, porque a gente vai deixar disponível a gravação, então deve estar disponível em qualquer horário e qualquer momento do dia. Acho que, para quem não me conhece, eu sou o Juliano, diretor de desenvolvimento e tecnologia da Qualitor, e a gente vai falar um pouquinho sobre as integrações do Qualitor, ok? Bom, o nosso objetivo hoje é falar dos recursos de integração de uma forma mais ampla, uma forma conceitual. Tá? Eu espero, e o meu objetivo é que todos compreendam quais são os mecanismos de integração do Qualitor, como isso funciona, e para ninguém se preocupar, ou para, digamos assim, para ninguém estar na sala errada, eu não vou falar assim em detalhes de programação, nós não vamos fazer código de programação. O público-alvo, então, ele é variado, mas ele não seria assim o curso adequado para programadores, tá, gente? Consultores, gestores de negócio, analistas em geral, administradores de Qualitor. Embora eu acredito que programadores consigam, vendo esses conceitos, consigam entender bem como funciona e possam até sair fazendo integrações. Até vou dar alguns exemplos de código e vou mostrar isso na tela, tá bem? Ok. Bom, as integrações do Qualitor, a gente pode começar a classificar sobre duas óticas. Elas podem ser ativas ou podem ser passivas. O ativo passivo, ele sempre é sob a ótica do próprio Qualitor. Então, a integração ativa é alguma coisa que é feita a partir do Qualitor, e a integração passiva é alguma coisa feita no Qualitor por outro sistema. É uma organização conceitual só para a gente conseguir separar. Bom, os tipos que nós temos, então, na ativa, integrações ativas, são gatilhos personalizados e gateways de integração. E no outro lado, nas integrações passivas, nós temos web services, a autenticação legada, e uma novidade, assim, é bem recente para todo mundo, que é um novo conceito, que é a autenticação via essa sigla SAML, costuma se chamar SAML, ou é parecido com Samuel, assim, mais ou menos, mas fala-se SAML. Então, eu vou explicar também para vocês o que é o SAML e como é que funciona essa integração do Qualitor com essa tecnologia. Bom, a gente começa então falando das integrações ativas. Eu tinha comentado antes que existem os gatilhos personalizados e os gateways de integração. A diferença entre eles, basicamente, é que os gatilhos personalizados são manuais, ou seja, o usuário que tem que acionar, e as integrações, os gateways de integração são automatizados. Então, eles ocorrem sem a gente ter que fazer nada, eles ocorrem de uma forma transparente. Ainda, os gatilhos personalizados, eles podem ser acionados por menus, lá aquele menu superior lá, ações, por exemplo, ações e alguma coisa, a gente vai ver como é que é essa alguma coisa, ou até por botões. Eu vou mostrar para vocês que também existe uma forma de criar um botãozinho para ativar um gatilho. Vocês vão ver que em condição isso acontece. E no caso dos gates de integração, como eu disse, eles acontecem sem o usuário ter que fazer nada. E eles são baseados em momentos, a gente chama de momentos. Então vocês vão aprender também, a gente vai aprender aqui, vai entender o que são esses momentos e quais são eles, tá bem? Então a gente começa na parte das integrações ativas a falar em gatilhos personalizados. A gente vai ver o que são e eu vou dar um exemplo para vocês de para que serve isso ou como é que dá para utilizar. Primeira coisa, para configurar o gatilho personalizado, a gente vai lá no painel de administração, pesquisa por gatilhos e aparece nessa parte à direita a configuração dos gatilhos personalizados. A configuração de um gatilho personalizado, o principal elemento para configurar um gatilho é informar uma URL, é óbvio. Se a gente vai integrar o sistema com alguma coisa,
a gente vai informar qual é o URL dessa alguma coisa, ou desse sistema, digamos assim, desse módulo externo. Geralmente pode ser programa, mas vamos falar sistema externo, tá? Então ali no exemplo tem um domínio xx.com e eu vou acionar uma página ali, alguma coisa que se chama consultaequipe.php. Eu quero falar para vocês, esse método de transferência pode ser por POST ou por GET. E aí tem dois conceitos, isso é um conceito de programadores, um conceito de programação de sistemas, mas basicamente, se a gente marcar POST, esse sistema que vai ser chamado vai receber um array de dados, vai receber os dados de um jeito lá que o sistema interprete um array. Eu já falo no array, vou dar até um exemplo. E se a gente escolher GET, esses dados vão ser passados por parâmetro da URL. Então, quando chamar aquele xx.com, consulta equipamento, os parâmetros vão ser passados junto nessa chamada. O que são esses parâmetros, gente? Ou o que são esses dados? Depende da onde a gente está acionando o gatilho. Então, por exemplo, se eu botar um gatilho no chamado, o Qualitor automaticamente passa todos os dados do chamado e das informações adicionais daquele chamado para o sistema que está sendo acionado. Porque é óbvio que se a gente quer integrar um outro sistema, a gente tem que passar alguma coisa para ele. Então, esse parâmetro aqui por POST ou por GET simplesmente determina a forma pela qual esses dados, da onde a gente está originando a chamada, vão ser passados para o sistema de destino. Tá? Como eu falei no início, tá, gente? Isso é uma linguagem mais de programador, assim, de programação, mas o que vocês precisam entender é que tem um jeito de passar os dados, e esse jeito pode ser por um array para o sistema receber, ou pode ser por montando na URL os dados. E o que são os dados de um chamado? Código do chamado, descrição do chamado, categoria, tipo e assim por diante. Se o gatilho estiver no equipamento, vão ser os dados do equipamento e assim por diante. Tá bem? Por hora, basta a gente saber que a gente define no gatilho uma URL e a gente passa dados. A gente define no gatilho também aonde que isso vai ser acionado. Então eu dei o exemplo do chamado e vocês estão vendo nessa telinha aqui da direita, pode ser num chamado normal, pode ser na tela única, pode ser no produto, pode ser no equipamento, na despesa. Todas essas entidades que estão listadas são propícias ou pode ter um gatilho configurado. Então, por exemplo, no cadastro de clientes, eu posso fazer um gatilho para consultar alguma coisa e qualquer uma dessas entidades, tá bem? Então, o que é importante dizer? O gatilho, ele não é necessariamente só no chamado, ele pode ser em qualquer uma dessas entidades que está na tela. Depois, a gente vai dizer para quem que o gatilho está disponível, ali naquela guiazinha de permissões. A gente pode disponibilizar para as pessoas individualmente ou para as equipes. Então, aquele menu lá, por exemplo, lá no chamado, tem lá em cima ações, aí eu vou dizer que o gatilho é consultar o Serasa do cliente, por exemplo, do solicitante. Eu posso dizer para quem isso está disponível, pode ser para todo mundo, eu posso deixar disponível para alguns atendentes, para algumas equipes. O que mais? A gente pode ter um gatilho não só no chamado, no equipamento, no cliente. A gente pode ter o gatilho numa informação adicional específica, se a gente quiser. E aí, como eu falei antes, eu falei que a gente pode acionar um gatilho por um botão. E aí, se eu definir um gatilho numa informação adicional, vai aparecer como está nessa figura da direita, tem ali um campo que é uma informação adicional, por exemplo, tipo de empréstimo, e esse botãozinho aqui é um gatilho que vai ser acionado no momento que eu, digamos assim, tiver preenchendo aquele campo ou logo após preencher o campo. Esse gatilho ele é acionado no campo, nesse botãozinho, certo? Se vocês estão preocupados que isso possa estar parecendo confuso, agora eu vou dar um exemplo prático, um exemplo típico de utilização, tá?
Então, imagina que um atendente lá na central, ou lá no suporte, está abrindo um chamado, e lá no chamado, ele está informando o equipamento para abrir um chamado por equipamento, ou porventura tem lá uma informação adicional que é um código de um contrato. E aí suponhamos, né, que a gente precisa verificar esse código desse equipamento num sistema externo, que a gente não tem essa informação no Qualitor. Então eu estou abrindo um chamado para o equipamento e eu quero consultar lá no sistema de corporativo, por exemplo, no SAP, em algum outro lugar, se esse equipamento, se esse código, qual é a situação dele, se ele está com alguma pendência, se ele está pago, por exemplo. Então, o uso típico do gatilho é esse, tá, pessoal? Ao invés do atendente ter que ficar dando Alt Tab, porque se ele der Alt Tab, ele vai lá no outro sistema, informa o código do equipamento e consulta. O objetivo do gatilho é evitar o Alt Tab. Então, teria um menu, por exemplo, ou o botãozinho que o cara clica. Tem essa página aqui do meio, consultaequipe.php, ela é desenvolvida por um programador, ela recebe o código de equipamento que está lá no chamado, ela aciona um sistema externo e mostra na tela a informação que se quiser mostrar. Então, o efeito disso é, em vez de dar um Alt Tab, eu preenchi o código do equipamento, fui lá no menu, acionei, vai abrir uma janelinha com as informações que eu quero daquele equipamento. Então, o que se desenvolve nesse tipo de integração é fazer essa página consulta equipe que receba o código do equipamento, vá no sistema qualquer externo e mostre o resultado numa janela, tá? Por isso que eu coloquei ali, como resultado, a tela é exibida com os dados do equipamento. E o esquema disso, o desenho é esse aqui, tá, gente? Ó, imagine que esse retângulo aqui é um chamado sendo aberto, alguém está solicitando toner, o código do equipamento da impressora é PY09, aí tem um menuzinho aqui em cima que é ações, consulta equipamento. Isso vai jogar, como vocês viram, como eu expliquei, a gente determina uma URL que vai ser acionada. E o array, gente, o que é um array, tá? Como eu falei, isso é uma coisa de técnica de programação, mas na prática, tá? Esse sistema aqui que foi desenvolvido, essa página, vai receber alguma coisa como isso aqui que está aparecendo à direita, ó. É uma linguagem como se fosse de computador para computador. E aqui dentro, ó, a gente vai ver que tem NM equipamento igual a PY09. O sistema dessa página aqui que o programador fez, pega esse PY09, consulta o banco de dados que seja, a informação que seja, monta a tela do jeito que quiser, e aí faz uma abertura de uma URL, alguma coisa que ele programe, mostrando uma janela, por exemplo, aqui eu botei só um exemplo, tá? Seria uma tela que está dando informações sobre aquele PY09. Então, a principal característica do gatilho personalizado, depois vocês vão entender a diferença para o gateway, é que o operador, que nem falam brincando, a pessoa humana, né, tem que clicar no ações, lá no menu, né, ações, consulta equipamento e vai aparecer uma janela na tela. Esse é o objetivo de se ter um gatilho personalizado. E o jeito que funciona isso é mais ou menos como eu expliquei para vocês, a grosso modo. Esse tipo de jeito de passar informações aqui é o que os programadores capturam para fazer alguma coisa, acessar um sistema, mostrar uma tela. Tá bem? Agora a gente vai ver a grande diferença em relação aos gates de integração. Então, eles também são ativos, tá? Eles também são feitos por programadores, é uma coisa de codificar, de gerar código, tá? Só que, como eu falei, os gateways, diferentemente dos gatilhos, eles ocorrem transparente. O operador, o usuário do Qualitor, o operador não faz nada, acontece. E como é que isso acontece, tá? Existem, são o que a gente chama de momentos. Em certos momentos, as coisas podem ser programadas para acontecerem, tá? Existem mais de 80 momentos disponíveis para dizer quando as coisas vão acontecer. Tá? E cada momento desses,
ele tem um ponto que pode ser programado no antes e no depois. Tá? O que são os momentos, gente? Por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos. Tá? Na criação de um chamado, new ticket, quando se captura um chamado, quando se fecha uma mudança e assim por diante. Uma observação, pessoal. Esses 80 ou mais momentos, eles foram atualizados na documentação online. A gente publicou hoje uma revisão do manual de integração e esses momentos, todos eles estão documentados na documentação online. Aqui, ó, eu venho em documentação online do Qualitor, acho que todo mundo já acessou, né? Aqui embaixo tem o manual de integração, tá? E aqui nos gateways, ó, momentos de execução, a gente atualizou, aqui explica o que são, tá? Aqui tem a lista de todos os momentos disponíveis. Então, de novo, tá, gente? O que é o momento? É quando que a gente quer que essa integração faça alguma coisa. Então, se aqui a gente está falando, por exemplo, registro de atividade em tarefa, tá? Quando alguém registrar uma atividade em tarefa, algum programador pode fazer uma integração antes e depois de registrar a atividade. Na criação da tarefa, igualmente, antes ou depois. Para tudo isso, tá, gente? Então, essa evolução dessa atualização ficou bem legal, a gente publicou hoje. E aqui vocês podem ver todos os momentos que podem ser automatizados, tá? Então, digamos que vocês estejam negociando vocês estejam projetando uma implantação Qualitor, ou alguém está fazendo uma apresentação e o cliente pergunta, tá, mas tem integração do catálogo de serviços? Tem. Está aqui, ó, um momento é a seleção do serviço, quando o usuário escolhe um serviço. Tá? Ah, mas no script de atendimento tem na questão respondida. Né? No inventário tem quando cria equipamento? Tem, está tudo listado aqui, tá, gente? Atualizado. O que significa, então, o momento e o antes e o depois? Como é que isso funciona na prática? Funciona dessa maneira, tá? Como é que eu vou explicar? O Qualitor ele tem uma estrutura já com os arquivos criados para cada um dos momentos, tá? Isso é uma estrutura que um programador, olhando, ele vai entender bem. Na prática, todos os momentos que são disponíveis, eles são vazios, assim, digamos. Então, vamos pegar um exemplo que nem eu botei na tela, exemplo de um gateway de criação de chamado, tá? O arquivo que equivale a esse momento é esse que está escrito ali, ó, gtw newticket.class.php, conforme a documentação que está lá na documentação que eu expliquei para vocês. Tá? Tem um caminho que está aqui, que é lá onde o Qualitor está instalado, porque vocês sabem, ou fiquem sabendo, né, que o Qualitor pode ser instalado em caminhos diferentes. Então tem que ver lá qual é a pasta que o Qualitor está instalado, /gtw, /módulos, e a partir daí, ó, tem os HD, GTW New Ticket, HD não sei o que, GM não sei o que. O programador, o que ele vai fazer? Ele vai achar o arquivo específico daquilo que ele quer integrar. E o Qualitor, default, assim, digamos, o que sai de fábrica, ele sai com um gateway assim, entra nele e retorna. É um gateway, como é que eu vou chamar? É um gateway vazio, assim, é um stub. Ele não faz nada. É feita a chamada e ele retorna nada. Se alguém quiser, se vocês precisarem de uma integração, se o pessoal de sistemas do nosso parceiro, se um programador precisar fazer uma integração, ele vai simplesmente colocar um código, vai programar, digamos assim, dentro daquele arquivo que já existe, e aí ele vai escolher, dependendo do que tem que ser feito, no before ou no after. Se a gente for ver nesse pedacinho de código aqui, mesmo que a gente não entenda de programação, a gente vai entender que aqui está escrito assim, ó, check after new ticket. Ou seja, nessa parte aqui do código, ele vai colocar alguma coisa que vai ser executada automaticamente no momento de criação de chamado, mas depois de criar um chamado. Não se preocupem se parecer confuso, esse exemplo aqui vai facilitar, tá, gente? Na sequência.
De novo, o que é passado para esse gateway é um array, aqui é uma questão técnica, mas está aqui, ó, esse $array_data significa que todos os dados do chamado, ou da tarefa, ou do serviço, assim por diante, são passados em que formato? O que é um array? Nesse formato aqui, de novo, tá? Então, esse exemplo aqui, o chamado é do CD contato 1, do CD cliente 1, NM cliente 1, o nome do contato é contato 1, e aí vai, tá? Tudo que tiver no chamado é passado nesse array. Passado para onde? Lá para o gateway que o programador vai, digamos assim, programar. Tá? Bom, tem outro detalhe. Se a gente chamou um gateway, o programador programar o gateway, tem algumas respostas que esse gateway pode dar, porque pode ter algum tipo de interação, algum tipo de feedback para o usuário, algum tipo de mensagem. Então, o programador ele pode programar, tem uma técnica lá que ele faz o seguinte: pode retornar um OK, que é aquela janelinha só para a pessoa dar OK. Ele pode retornar um erro para o usuário clicar no OK. O question seria assim: vem uma mensagem e o usuário pergunta, deseja prosseguir ou cancelar? O usuário clica em prosseguir ou cancelar. O continue é só para dar um OK, para dizer que vai avançar. O pop-up é para abrir uma janela onde se pode abrir uma tela de um outro sistema. Então, ele começa a ser parecido lá com o gateway, só que ele abre a janela de um outro sistema sem ter que ser manualmente. E o refresh é simplesmente para atualizar aquela tela do chamado que foi, digamos assim, customizada. Tá? Então, o que é importante? Como eu falei, isso aqui não é um curso de integração, a gente não vai ensinar a programar gateways. Mas o importante é saber, existem 80 momentos, pode ser automatizado antes ou depois, isso ocorre sem intervenção humana, e ainda o gateway pode dar diversos tipos de retorno para tornar a experiência do usuário fluida e mais sensata, digamos assim, com mais sentido. Tá? Aqui eu também vou dar um exemplo, tá? Que vocês vão ver que pode ser bem típico. Então, como eu falei antes, imagine que está sendo aberto um chamado com solicitação de toner. Tá? Olha que legal esse exemplo, gente. Eu até fiz ele bem complexo assim. Tá? Então, quando está sendo solicitado toner, o usuário informa o modelo da impressora. Tá? Nessa empresa aqui, o controle de estoque lá dos insumos, do almoxarifado, é um sistema externo. Agora, olha que bacana isso aqui, pessoal. Quando estiver abrindo o chamado, a gente informou o código da impressora. Se eu estou solicitando um toner, eu estou dizendo que a impressora lá é a XYZ, ela tem a etiquetinha de código, né? Bom, quando o chamado estiver sendo aberto, o Qualitor consulta o sistema de estoque por um gateway e vê se tem toner. Tá? Agora, olha que bacana, eu forcei aqui, mas eu acho que vocês vão entender a utilidade, tá? Ele consultou o estoque, foi lá no banco de dados e verificou o estoque, tá? Caso o item esteja disponível no estoque, esse gateway ele pode atualizar esse campo, por exemplo, uma informação adicional, tá? Que pode ser uma informação adicional que diga assim, estoque disponível sim ou não, tá? Bom, se o item estiver no estoque, o processo vai para o fluxo, imagina que tem um processo, e vai para o fluxo que pede a instalação do toner, tá? Agora, se o item não existir no estoque no sistema externo, esse campo é atualizado como estoque indisponível, tá? E aí a gente faria com que o fluxo seguisse para a área de compras para comprar o toner. E como é que a gente faz isso no Qualitor? A gente tem, no processo, a gente tem o gateway complexo, que as coisas andam meio automaticamente, não tem? Então, olha que sacada. A gente faz com que o gateway consulte um sistema externo, ele seta o campo dizendo se tem estoque ou não, e a gente tem lá no fluxo, no processo, a gente está dizendo que o nosso gateway complexo vai dizer assim, se o valor do campo for sem estoque, vai para um lado, se for com estoque, vai para o outro. Olha, percebam o nível de integração que a gente consegue chegar mesclando, né, processos e, nesse caso aqui, gateway complexo. E esse desenho aqui ilustra como funciona.
Aqui, esse retângulo aqui é um chamado, onde a pessoa informou, o usuário informou o modelo. Como eu falei, tá? Eu vou reforçar. O usuário não precisa fazer nada manualmente, ele simplesmente está abrindo o chamado e clicou no botão processar para abrir o chamado. Por baixo dos panos, lá no HD, GTW, New Ticket, o programador da empresa botou um código lá. E como eu disse para vocês, esse $ArrayData possui todas as informações do chamado. E lá no programa PHP tem uma linha de programa que é mais ou menos isso aqui, tá? O cara botou lá numa variável o XX 880 que estava lá no chamado, ele pegou já no programa. Aí ele foi lá no sistema externo ou no banco de dados, consultou o estoque, voltou e aí ele fez uma atualização no próprio Qualitor, né, num campo, alguma coisa assim, para dizer se o estoque está disponível ou não. E aí o que acontece? Como isso aconteceu no momento de abrir chamado, transparentemente, o chamado foi aberto e aí entrou num gateway complexo de decisão e o fluxo foi automaticamente para realizar troca ou para comprar insumo baseado na situação de um estoque em um sistema externo. Tá? Então, a diferença, de novo, tá, gente? É automático, é transparente, tem mais de 80 momentos que podem ser automatizados e sempre se faz antes de alguma coisa ou depois de alguma coisa. Muito bem. Aqui tem uma observação importantíssima, e principalmente para o pessoal de suporte, o pessoal de serviços, os implantadores, que é o seguinte. Como eu falei, o Qualitor ele sai de fábrica, vamos dizer assim, com esses arquivos criados. Aí o programador vai lá e programa, né? Vamos falar assim, numa linguagem leiga, o programador vai lá e programa a integração. Tá? Se a gente usar a atualização nos canais formais do Qualitor, lá pelo Release Manager, atualização tradicional, isso se mantém. Agora a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? Que muitas vezes tem gente que baixa o zip inteiro e descompacta em cima da pasta do Qualitor, por exemplo. Ou a gente vai lá e troca o Qualitor de pasta, alguma coisa assim, instala em outra pasta. Se a gente fizer essa atualização hard, assim, pegar todo um zip e baixar por cima, a gente vai perder todos os gateways. Então, esse é um detalhe assim que é importante, que seja de conhecimento de todos, porque, como se diz, shit happens, né? Então, problemas acontecem, e já aconteceu na prática. Foi feita uma atualização hard, lá substituiu-se um Qualitor inteiro por um zip, e aqueles gateways do cliente foram perdidos. Para ajudar a saber o que tem configurado, quando a gente vai lá no ajuda sobre, lá no que todo mundo acho que conhece do Qualitor, ele mostra quais são os gateways instalados, se aqueles existem, tá? Então, quando tem gateway instalado, aparece desse jeito aqui. Então, sempre que a gente quiser fazer alguma coisa num Qualitor, ou até mesmo programar uma atualização de Qualitor, é importante a gente ir no ajuda sobre e ver se tem gateways, até para avaliar se com a atualização de versão não pode ter alguma coisa a mexer. Tá? Então, esse é um alerta importante para a gente tomar bastante cuidado. Bom, a gente vai para as integrações passivas agora. Nós vimos as ativas, nós vamos para as passivas. Tá? A gente tem dois grupos aqui de integrações, são Web Services e as integrações de autenticação, que são autenticações de usuários que já estão autenticados em outros sistemas e se programa, digamos assim, de novo, programadores programam um acesso ao Qualitor usando a autenticação que foi feita num sistema estrangeiro. Tá? Ou então essa novidade agora, que é o tal do Samuel, que eu falei para vocês, o SAML. Tá? Então vamos lá começar pelos Web Services. O Web Service ele é um padrão que existe mundialmente estabelecido para comunicação entre sistemas. Okay? Eu acho que eu fiquei pensando que analogia eu podia fazer para ilustrar o que são os Web Services. E
seria mais ou menos, assim, mal comparando, mas enfim, para a gente ter pelo menos uma ideia, né? Eles seriam o que o inglês representa para o mundo dos negócios, né? Hoje, se alguém vai numa feira internacional, é possível que um chinês converse com um brasileiro, junto com um paquistanês e junto com um japonês, porque todo mundo fala inglês, né? Os web services, na verdade, eles são mais ou menos isso, né? Eles são quase que o inglês da conversa entre sistemas. Eles são um padrão já que existe e eles têm um jeito de trocar dados que é padronizado também, que é representado pelas siglas XML ou JSON. Aqui muita gente brinca que é o JSON do Sexta-feira 13, aí não esquece da pronúncia, né? E, como eu falei, é uma linguagem que os sistemas entendem, tá? O Qualitor usa para os seus web services, ele usa XML. O XML é mais ou menos, como exemplo, é o que eu coloquei no lado aqui. Ele tem sempre uma estrutura assim. Aqui ele está, por exemplo, com cores e suas opções, ele está com frutas e as frutas, mas sempre ele tem assim um abre e fecha aqui do menor que maior que, dá o nome do campo, o tipo de campo, valor, assim por diante. O jeitão de representar um XML é sempre esse aqui. E é isso que acontece de uma forma transparente e os sistemas se entendem. O importante dos web services é que eles usam os protocolos padrão, HTTP e principalmente HTTPS, então eles criptografam os dados. E o jeito de fazer o acesso de web service é como se a gente abrisse uma URL lá, https, // não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que em vez de ser uma pessoa num browser abrindo uma página, é um sistema que acessa essa URL de outro sistema e recebe como resultado por exemplo, um XML como esse aqui ou um arquivo JSON. E eles usam também isso, outra coisa que é padrão, existe tipo de um menu assim que é um descritor, é um menu mesmo que descreve os serviços que estão disponíveis. Isso se chama WSDL. A gente não precisa se preocupar muito o que é WSDL, mas sim com esse detalhe aqui da frente, tá? Então, o WSDL ele é essencial, ele é requisito para que, digamos assim, para que o web service funcione, tá? E aqui tem uma diferença que eu preciso explicar, que tem que ficar bem claro e tem um pequeno ponto de atenção aqui. Até versões anteriores, ou seja, de um tempo para trás, no Qualitor a gente precisava gerar o WSDL manualmente. Como é que se fazia isso? Lá no painel de administração, a gente vai lá, pesquisa Web Services, acessa os parâmetros de administração e tem essa guiazinha aqui, Web Service, tá? Daí a gente tinha que colocar aqui o servidor, o caminho, né, o servidor, enfim, onde o Qualitor está instalado e gerar os arquivos. Por que isso tem que ser feito ou isso tinha que ser feito? Porque cada cliente decide a pasta, o caminho onde ele quer instalar seu Qualitor, tá? E não tem como a gente adivinhar isso. Digamos assim, a forma é de dizer para essa definição, para esse menu, onde que o Qualitor está instalado, ok? Isso aqui gera uma questão, tá? Se o pessoal de suporte já deve ter visto chamados assim, a web service não funciona. E o primeiro ponto de um web service não funcionar é porque não tem o WSDL gerado. Isso é porque foi feita uma instalação nova e foi esquecido de gerar, ou foi feita uma instalação e a cada reinstalação, a cada atualização de Quality tem que se regerar esses arquivos. Então, isso era um problema, né? Porque às vezes a gente esquece, às vezes se atualiza e depois dá pau na integração. Então, isso foi mudado, tá? Isso foi mudado e vocês estão vendo aqui, até uma certa versão era assim. A partir de versões recentes ou na versão atual, o Qualitor, a gente não precisa mais fazer a geração manual. O Qualitor tem um gerador automático que funciona por uma URL como exatamente essa aqui, tá? Então, vocês podem estar se perguntando
Bom, se não tem mais, se agora o Qualitor usa a geração dinâmica, a gente não precisa mais se preocupar com o WSDL, correto? Errado. Porque se as integrações que existem em um cliente foram feitas no método antigo, com WSDL, elas ainda dependem do WSDL. Tá? Então, se a gente quer, digamos que existam as integrações e a gente quer não depender mais daquele problema lá de esquecer de gerar manualmente, tem que ir lá na integração feita e mudar para passar a usar esse WSDL dinâmico. Tá? Então, é só um cuidado que a gente tem que ter, porque assim, o que começa a partir de hoje, quem está implantando o Qualitor agora, não precisa mais gerar WSDL, a integração é feita por esse método aqui. Tá? Gente, de novo, tá? O nosso webinar aqui, vocês não precisam se preocupar, mas que complicação é isso que o Juliano está falando. Eu só estou tentando dar uma visão geral, tentando simplificar ao máximo para vocês entenderem isso. Bom, tinha um WSDL, não tem mais. Agora, quem tem integração antiga, vamos chamar assim, usando aquilo, a gente tem que continuar criando e tem que continuar atualizando. Se a gente for lá e atualizar a integração também, e usar esse método novo, não precisa mais se preocupar com o antigo. Tá? Mas, acima de tudo, o que eu acho que tem que ficar claro aqui, a gente está falando agora em integração passiva, tá, gente? Algum sistema de fora vai fazer alguma coisa no Qualitor, correto? Usando o Web Service. Antes de mostrar os Web Services em si, tem mais um detalhe, tá? A gente precisa definir pelo menos um usuário que permita acesso via Web Service, porque vejam bem, a gente não pode permitir que qualquer sistema externo acesse o Qualitor sem ter uma autenticação, porque isso não seria seguro. O jeito que o Qualitor tem autenticação é através de algum usuário, pode ser vários ou pode ser no mínimo de um usuário. Então, no mínimo, a gente tem que ter o WSDL ou não, agora se tiver integração antiga ou não, mas a gente tem que ter algum usuário marcado com essa opçãozinha aqui, para que a gente consiga fazer autenticação por razão de segurança. Senão qualquer um poderia fazer lá um programa, uma página e acessar um Qualitor do cliente, alguma coisa assim. Tá? Todos os web services e a documentação já está online, não sei se todos sabem, então eu estou reforçando. A gente vai lá naquele menuzinho superior lá das 3 bolinhas e clica em documentação de web service. Ali tem uma explicação sobre tudo isso que eu falei e tem também a documentação técnica de todos os web services do Qualitor. Tá? Por que vai ser chamado um web service do Qualitor? Pode ser para abrir chamada, pode ser para cadastrar um equipamento, pode ser para avançar a etapa. Então, várias situações. E aqui eu vou dar um exemplo de um cenário típico de utilização. Tá? Eu citei sistema externo abrindo chamado, sistema externo consultando informações ou avançando etapas. O exemplo aqui do desenho é o seguinte, gente. Agora é o contrário. Vocês lembram que antes eu abria um chamado, eu informava o equipamento e essa informação, esse chamado, equipamento chamado, ia fazer alguma coisa lá fora, em outro sistema. Aqui é exatamente o oposto. Eu tenho um sistema externo, um ERP, onde eu estou cadastrando um notebook que foi comprado. Então, eu informei lá naquele sistema externo um código do patrimônio, uma descrição lá, notebook, sei lá quais outras características. E esse sistema, ele vai fazer 2 chamadas, vai consumir, a gente fala consumir, ele vai consumir 2 web services do Qualitor. Ele vai consumir um de inventory, que é de equipamento, então ele vai usar inventory.addEquipment, ou seja, vai cadastrar equipamento no Qualitor, e ele vai usar um web service que é ticket, addTicketByData. Abre chamado para a instalação do equipamento. Ou seja, aqui é o sentido oposto. Eu fiz uma integração para que quando eu cadastro um novo equipamento no sistema ERP, o resultado vai ser o equipamento cadastrado no Qualitor e um chamado aberto para ser feita a instalação. Então vocês percebem que é o sistema inverso. Aqui eu estou indo do sistema de fora para o Qualitor. E lá eu ia do Qualitor para o sistema de fora. Então, basicamente, essa é a diferença entre uma integração passiva e uma integração ativa. É sempre a ótica do Qualitor. Ok?
Bom, a gente tem também a autenticação legada, que também é passiva. Então, imagine o seguinte, o Qualitor é acessado por um sistema onde o usuário já fez login. Tá? Para quê? Para não ter que fazer login de novo. Como é que a gente fez isso? Como é que está implementado? Isso está baseado em token. Tá? Então, aqui à esquerda é um sistema externo, ele acessa aquele WSDL, seja aquele manual dinâmico, recebe uma lista de serviço, aciona um web service de login, recebe uma autenticação, que é um token, autenticação para pedir token, né? E aí, no final das contas, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que, no fringir dos ovos, tudo aquilo que acontece é o seguinte, ó. Eu disse assim, Qualitor, eu queria fazer um acesso, aí eu vou lá, faço uma autenticação, vocês lembram que tem que ter um usuário lá, né? Eu tenho que usar o usuário e senha daquele usuário, porque senão qualquer um poderia. Aí tem esse processamento todo que eu expliquei. No fringir dos ovos, um token é um negócio louco desses aqui, é um monte de letras e palavras misturadas que é retornado para o sistema que quer entrar no Qualitor. E o sistema, então, pega essa maçaroca de coisas aqui e faz alguma coisa tipo isso aqui, ó, com Alt WS, passa esse token para entrar no Qualitor. Tá? Esse token, ele dura, se eu não me engano, é 60 segundos, ele tem uma duração, ele tem uma expiração muito rápida. Então, é isso que dá a segurança, pessoal. Primeiro, a gente tem que fazer uma autenticação com usuário e senha, algum usuário e senha válido, que por sua vez tem que ter aquele parâmetrozinho marcado. Volta lá, criptografado, além de tudo, esse XML aqui é criptografado, né? Volta um token para o sistema que quer entrar. O sistema pega aquele token, esse token é quase que como se fosse uma chave assim mesmo, literalmente para abrir a fechadura. Aí o sistema pega essa chave e consegue entrar. Se a gente pegasse aqui, mudasse uma letra, tirasse um caractere, mudasse um algarismo sequer, não entraria. Isso aqui é uma chave real de segurança para poder acessar no sistema. Então é assim que funciona a autenticação legada, tá bem? Já o SAML, o que ele é, gente? Ele é diferente. E isso aqui é novo, eu acredito, para muitas pessoas dentro da própria Qualitor. Tá? Não faz muito tempo que foi implementado. O SAML ele é um padrão aberto, ele é um padrão de mercado reconhecido internacionalmente. E para que é esse padrão? Para troca de autenticação e autorização entre sistemas. Bem, ele tem como elemento central o que a gente chama de provedor de identidade, a sigla em inglês é IDP, né? Identity Provider. E o que ele faz na prática, tá, pessoal? O login e o acesso a vários sistemas passa a ser centralizado com um login e senha único. Na prática é isso, tá? Por isso que até escrevi ali centralização das credenciais. Isso significa o quê, tá, gente? Que o login e senha de um IDP, que é o provedor de identidade, é usado para entrar num monte de sistema, desde que o sistema seja compatível com o SAML, e o Qualitor é. Tá? Isso é bem importante, porque tem muita empresa, tem muita organização aderindo a esse padrão e começando a pedir isso. Tá? Eu coloquei aqui como exemplos o Active Directory da Microsoft, o Azure. Eu sei que Salesforce, se eu não me engano, tem vários outros provedores de identidade, tá? Na prática, assim, no fim das contas, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, quando a gente vai acessar o Qualitor, a gente vai botar lá uma URL, né? A gente entra, como é que é entrar no Qualitor? Lá, qualitor.com.br / não sei o que, login.php, né? Na prática, pessoal, seu Qualitor está configurado para SAML, ao invés de abrir aquela tela de login do Qualitor que a gente está acostumado, vai abrir uma janelinha de login e senha do IDP, do provedor de identidade. Se for, por exemplo, o Azure, ou se for o LDAP, coisa assim, vai ser aquela janelinha de login da Microsoft. E assim por diante. Então, é isso que a integração, que a autenticação de SAML faz. Tá?
Como é que a gente faz isso no Quality? Só para ter uma ideia, vocês não precisam se preocupar em ter que configurar, né, gente? No painel de administração, a gente pesquisa SAML. Isso aqui está sendo liberado. A gente percebeu agora, essa semana, que ainda não tem, logo entra. A gente vai lá no painel pesquisa SAML. Ou a gente vai lá no menu de administração avançado. Está vendo aqui, ó, cadê meu mouse? Avançado, conexões SAML. Está aqui. Tá? Aí vai abrir um formulário desses aqui, que é absurdamente complicado, é ridiculamente complicado, mas é óbvio que é, porque o SAML é complicado. E quem vai fornecer essas informações aqui é o Security Administrator lá do cliente. Tá? E essas informações aqui é para serem as mesmas. Por quê? Porque o SAML é um sistema padrão. Então, teoricamente, tá, gente, todos os sistemas que são provedores de identidade SAML devem ter as mesmas informações. Então tem que preencher um monte de informação complicada para configurar o Qualitor. Depois de preencher tudo, a gente consegue testar a conexão para ver se está ok. E feito isso, a gente tem um Qualitor pronto para usar uma conexão com SAML. Aí falta o quê? Falta a gente ir lá nos parâmetros de administração e dizer que a autenticação de atendentes ou autenticação de solicitantes vai ser integrada com SAML. Aqui está, eu esqueci de falar, está aparecendo o número 2, porque a gente é padrão SAML versão 2, e isso no mercado costuma se falar SAML 2. Então, onde eu estou falando SAML aqui, eu deveria ter colocado um 2 no final de tudo. A gente é compatível com SAML versão 2.0, que é a mais atual. O que é importante, pessoal? Saber que o Qualitor é compatível e vocês entenderem como funciona. Que, bem na prática, é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma URL que eu sempre entro no Qualitor, não sei o que, o domínio /Qualitor /login PHP, isso a gente está acostumado, né? Quando eu entro nessa página aqui, não abre a minha tela lá de login do Qualitor. Nesse exemplo aqui, abriu isso aqui, ó. Sabe aquela autenticação Microsoft padrão, escolha uma conta? Aqui o Marco escolheu o nome dele, por exemplo, avançou, botou a senha. Quando ele der ali o prosseguir, eu não lembro se é prosseguir ou ok, vai direto pular para o portal do Qualitor. Isso aqui substitui o login, a tela de login do Qualitor. E aí, gente, qual é a vantagem? Tá? Primeiro, que do lado do cliente, ele só mantém login e senha num só lugar, né? Aquele esquema de obrigar a troca de senha, a senha ficar mais protegida, porque certamente o nível de segurança no provedor de identidade dele, ele confia, né? E, enfim, é centralizado, é único. E qual é a vantagem para ele também, né? Ele não tem que fazer a gestão de senhas e de política de segurança em... Imagina que o cliente pode ter 20, 30 sistemas. Quanto mais sistema usar essa porta única de entrada, melhor. Isso já é antigo, na verdade a gente chamava single sign-on, né? Agora a gente está fazendo sim, single sign-on através desse padrão de SAML. Tá? Então, isso eu acredito que seja novidade para muitos até, e eu acredito que vários clientes passem a pedir isso daqui para frente. Para fechar, eu queria dizer o seguinte, não dá para dizer que tem uma integração melhor que a outra, não podemos dizer assim, tem que se usar essa, tem que se usar aquela, não existe, não é por aí. Tá? O que existe sim é que tem que se estudar a necessidade e a integração que pode ser feita, o que é melhor para cada caso. A gente tem que planejar baseado em quê? Né? Claro que aquilo que o cliente precisa e também, e não menos importante, né? Nos recursos humanos, quem que vai fazer a integração, quem que tem capacidade de programar, e tecnologia, que significa assim, tá, mas o sistema que eu vou chamar, como que eu chamo, e como é que eu consigo fazer o sistema de fora chamar o Qualitor, esse estudo que é fundamental. Então, se alguém pedir para vocês, dá para integrar? Sim, pode ser integração ativa e passiva, pode ser manual automática, e pode ser feito
um sistema chamar o Qualitor usando o login que já foi feito, ou eu suporto SAML, beleza. Tá. Agora, o que o Qualitor permite de integração? Bom, eu posso pegar qualquer informação de uma entidade Qualitor, passar para um outro sistema e posso fazer com que isso retorne. Posso. Isso pode ser, de novo, tá? Manual ou automático. Bom, então por que depende de recurso de tecnologia? Bom, depende. O sistema que eu vou chamar, consigo passar parâmetro para ele? Eu consigo fazer uma mexida no sistema, acessando o banco de dados para chamar o Qualitor, passando alguma coisa? É esse tipo de levantamento que a gente precisa ter para poder definir o sucesso de uma integração. Tá? Ok, gente? O conteúdo era esse.